Presidente Volodymyr Zelensky diz que as forças ucranianas estão a lutar para libertar a região do Donbass. Apoiantes do presidente brasileiro pedem represálias contra responsáveis por desacatos. Lula da Silva reúne governadores enquanto Bolsonaro pensa regressar a casa. Protestos contra a presidente Dina Boluarte provocam pelo menos 17 mortes no Peru. A batalha pelo Donbass continua. Volodymyr Zelensky descrevia a situação na região oriental de Donetsk como muito tensa, sobretudo em Soledar, onde poucas paredes permaneciam intactas, como frisava o chefe de Estado. Apesar dos esforços russos estarem ali concentrados, o presidente garantia que as forças ucranianas estão a lutar pela sua libertação. O que é que a Rússia queria ganhar ali? Está tudo completamente destruído, já quase não há vida. Perderam-se milhares dos seus habitantes. A área perto de Soledar está coberta pelos cadáveres dos ocupantes e pelas cicatrizes dos ataques. É este o rosto da loucura. Konstantin Nemikin partiu com a mulher para Chuhuiv, mas acabou por regressar sozinho. Na cave de uma casa abandonada fez um abrigo onde desde março se esconde com os vizinhos enquanto repara o sistema de abastecimento de água e dá apoio a quem precisa. No Brasil, milhares de pessoas saíram às ruas na noite de segunda-feira nas principais cidades, entre elas Rio de Janeiro e São Paulo, exigindo represálias contra os apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro que invadiram instituições governamentais, manifestantes que garantiam que eles não representam o Brasil. Aquele povo não representa o Brasil. A gente representa o Brasil. Até segunda-feira, a polícia brasileira tinha detido cerca de 1.500 pessoas envolvidas na invasão aos edifícios do Supremo Tribunal, Congresso Nacional e Palácio Presidencial. A correspondente da Euronews, Annelise Borges, explicava que a polícia acompanhou milhares de pessoas para fora de Brasília, acabou com protestos organizados por apoiantes do ex-presidente em praticamente todo o país, manifestantes que não reconhecem os resultados eleitorais e que se reuniam perto de quartéis do Exército pedindo a intervenção militar e exigindo a demissão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Asking for military intervention and demanding the resignation of President Luiz Inácio Lula da Silva. Numa reunião com governadores estaduais para discutir ações conjuntas contra atos criminosos, o recém-empossado presidente do Brasil acusava polícias e soldados do Exército de apoiarem, de agirem como aliados destes manifestantes e dizia que foi preciso pôr ordem na casa enquanto questionava o propósito dos apoiantes de Jair Bolsonaro. Eles estiveram em todos os estados na frente do quartel reivindicando o quê? Reivindicando melhoria da qualidade de vida das pessoas, reivindicando mais liberdade, reivindicando aumento de salário, reivindicando construção de habitação, reivindicando melhoria da produção agrícola desse país? Não. Eles estavam reivindicando golpe. Bolsonaro, que, de acordo com meios de comunicação no Brasil, estará a preparar o seu regresso a casa. Na segunda-feira terá sido internado e, de acordo com o próprio, num hospital dos Estados Unidos, país para onde partiu antes do fim do seu mandato, devido a uma obstrução intestinal grave. Atualmente estará em observação, mas pretende voltar ao Brasil para ser tratado. A cidade do México acolhe esta semana a 10ª Cimeira dos Líderes da América do Norte, que junta na capital mexicana Andrés López Obrador, Joe Biden e Justin Trudeau para discutirem economia, droga e migração. O aperitivo juntou os presidentes de México e Estados Unidos para um encontro bilateral e se o anfitrião criticou os norte-americanos pelo abandono e desprezo que era dado aos países da América Latina e Caraíbas, o líder estadunidense sublinhou a importância de trabalharem juntos. Queremos reforçar os laços com o México e o hemisfério ocidental, incluindo o reforço da cadeia de abastecimento para sermos mais competitivos. Também vamos discutir a nossa segurança, nomeadamente uma ação conjunta para combater a praga de fentanil, droga que já matou 100 mil americanos. E também vamos ver como combater a migração ilegal, onde penso que estamos no bom caminho.
O prato forte do menu está marcado para esta terça-feira, também com a presença do primeiro-ministro canadiano. Juntos, os três gigantes da América do Norte representam cerca de 1/3 do produto interno bruto mundial e procuram a melhor estratégia para fazer face à ameaça da recessão. Desde 2014 que o México não recebia a visita do presidente dos Estados Unidos e a ocasião foi aproveitada pela oposição mexicana para protestar contra a crescente violência no país. A crise política no Peru conheceu mais um capítulo sangrento e esta segunda-feira pelo menos 17 pessoas morreram na sequência de confrontos com as forças policiais. Há ainda várias dezenas de feridos a lamentar. Os manifestantes tentavam tomar à força o aeroporto de Juliaca, cidade no sudeste do país, e exigiam a saída do poder da presidente Dina Boluarte. A polícia disparava sobre nós. Vi 5 feridos e um morto. Pedimos à Presidente que renuncie, porque é uma assassina. Há gente, muita gente a morrer por culpa dela. É melhor aceitar. O povo não te quer. Desde o início da crise política no país sul-americano, há pouco mais de um mês, já perderam a vida 46 pessoas. Os protestos tiveram início após a detenção de Pedro Castillo, a 7 de dezembro, depois do então presidente ter tentado dissolver o Parlamento para evitar a aprovação de uma moção de censura. Dina Boluarte tomou então o poder, mas os manifestantes exigem a convocação de eleições antecipadas. A Bélgica chegou a acordo com a ENGIE para prolongar em 10 anos a vida de 2 reatores nucleares, fazendo marcha atrás na decisão de colocar um ponto final à energia nuclear no país até 2025. A decisão foi motivada pela crise energética resultante da guerra na Ucrânia. Apesar dos verdes serem um dos partidos da coligação governamental e da saída do nuclear ter sido uma das suas exigências, o primeiro-ministro belga defende a medida. Trata-se de uma forma de produção de energia extremamente eficaz, que não produz gases com efeito de estufa e onde o Estado belga se assume como um parceiro importante. No passado dizia-se com frequência que as decisões relativas à política energética da Bélgica eram tomadas no estrangeiro, noutras capitais europeias. Com esta medida, estas decisões voltam a ser tomadas no nosso país. Os 2 reatores em questão passarão a ser geridos em partes iguais pelo governo belga e pelo gigante da energia, de acordo com o operador que gera a rede elétrica da Bélgica. Sem este acordo, o fornecimento de eletricidade no país estaria seriamente comprometido para os invernos de 2026 e 2027. A controversa biografia do príncipe Harry chega às bancas esta terça-feira. A publicação, onde a família real britânica é colocada em xeque, promete ainda fazer correr muita tinta. Parágrafos de rancores, mágoas e reprovações têm nos últimos dias saltado para as manchetes dos jornais. A Euronews, Angela Levin, jornalista e biógrafa real, conta porque esta partilha do filho de Carlos e Diana está a ser tão surpreendente. Harry está a dizer todas estas coisas hediondas e privadas. Ele tem sido um homem que sempre cuidou da própria privacidade. Era tão anti-jornais. Odeia a imprensa britânica. Processa os jornais à mínima oportunidade, assim que sente que começam a falar de algo que ele acha que é do foro privado. No entanto, o que ele disse sobre o pai, sobre o William e sobre ele próprio, penso que é absolutamente chocante. Se a família real é boa ou má, se as pessoas gostam ou não, todos nós temos uma família e a forma de Harry lidar com a sua própria família neste momento é chocante. Spare, que na versão portuguesa ganha o título Na Sombra, foi escrito por Harry já nos Estados Unidos, onde ainda vive. Uma obra onde o príncipe promete abalar a ideia da opinião pública sobre a família real britânica. Roberto Martínez foi já apresentado como sucessor de Fernando Santos no comando da seleção portuguesa de futebol. O espanhol de 49 anos assinou esta segunda-feira com a Federação por 3 anos e meio. Nas primeiras declarações prometeu uma equipa de ataque que não perca a competitividade. Portugal tem de ter sempre a vontade de competir em tudo. Para isso, tem de ser uma equipa moderna, tem de ter flexibilidade tática. É trabalho meu e da equipa técnica procurar as melhores soluções para aproveitar ao máximo as capacidades dos jogadores de Portugal. O
Uma das grandes interrogações em relação às opções do técnico, que passou os últimos 6 anos a treinar a seleção da Bélgica, é que mexidas fará no plantel e se irá ou não convocar Cristiano Ronaldo. O primeiro desafio é a qualificação para o Euro 2024, a estreia frente ao Liechtenstein em março.